Você imagina, cartão amarelo, contusão, tudo isso, várias competições, ele ter Pedro, Cebolinha, que voltou a jogar direito, o Gabriel e o Bruno Henrique. Caramba, o Tite que falou, né? Quando eu errar, eu vou acertar. São poucos treinadores que têm opções como essa, né? Você olha para o meio-campo hoje, você tem ótimas opções no meio-campo. Isso é talvez, agora com a chegada do Vinha, né, para a lateral esquerda, ele está coberto. A lateral direita, o Wesley ontem, eu acho que sem o peso de ter, vamos dizer, aquela sombra, acho que ele esteve melhor do que ele estava, principalmente na parte tática. Lógico que não foi muito exigido, porque o Sampaio Corrêa não exigiu. Mas, principalmente, a armação da jogada. Porque antes, até mesmo do jogo de ontem, toda hora que a bola estava do lado esquerdo, ele já estava partindo. Ontem ele estava indo na hora que ele se pressentia que a jogada ia chegar no meio, que pudesse ter uma virada de jogo. Então, essa cobertura pelo lado direito, no caso do contra-ataque, pelo menos ela ficou demonstrada. E talvez o fato de não ter uma sombra assim, possa ajudá-lo para que ele possa também jogar aquilo que a gente sabe que pode. Para o Wesley tem uma diferença atuar com o De La Cruz ali e atuar com o Luiz Araújo, porque o Luiz Araújo é o jogador que busca também o corredor, a profundidade, e o De La Cruz é o jogador que vai buscar mais centralizar a associação no meio, com a Arrascaeta com o Gerson. Então isso naturalmente vai criar o espaço para ele. Assim, a atuação dos dois, tanto do Bruno quanto do Gabriel, foram boas atuações, acho que não o suficiente para tirar a titularidade de Pedro, do Cebolinha nesse momento, mas acho que foram importantes para sinalização e até para eles mesmos, principalmente o caso do Gabriel, né, que não fazia gol com bola rolando já há algum tempo. O lance do gol que o Maestro citou, na minha opinião, o Gabriel, em termos de observação de espaço e ataque em profundidade, ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. Ninguém tem essa leitura e essa capacidade de fazer o que chama do facão, né? Assim, não tem ninguém no Brasil que consiga fazer isso com a mesma qualidade que ele tem. Agora é isso, é conseguir encontrar a confiança, e essa confiança, a recuperação do futebol dele, ele só vai encontrar do jeito que foi ontem, fazendo gols. Depois ele até perde uma grande oportunidade, né? O Arrascaeta deixa ele na cara do gol, ele acaba falhando, mas assim, é animador, e acho que não só pro jogador, pro Tite. A do De La Cruz lá pelo lado direito. Que ele recebe do foi De La Cruz. Outra coisa também que o Tite, né, já certamente observou, que antes que a gente viu, que mesmo jogando contra uma equipe que não tem um potencial ofensivo grande, a perda da bola, você olhava sempre que atrás da linha da bola você tinha pelo menos 7 jogadores, né? Que é o que os treinadores acham ideal para que você possa, né, combater o adversário sem correr muito perigo. Esse é talvez uma evolução em relação ao Flamengo Acho que o Tite deve ter pensado o seguinte: vem cá, rapaziada, vamos jogar 30 minutos, vamos jogar o tempo que der, mas pelo menos 30 minutos na intensidade que a gente quer, no modelo que a gente quer, do jeito que a gente quer, depois a gente administra. E o Flamengo conseguiu fazer isso. Depois o jogo desaba e aí a partida... Mas é normal, né? O calor que estava, início de temporada, tudo isso... Mas você vai evoluindo, né, Maestro? Você faz meia hora do que eu quero, depois vai para 40 minutos, depois você vai evoluindo. Essa é a temporada, você vai construindo a temporada. Eu acho que esses detalhes, entendeu? Principalmente de parte tática. O que não funcionou naqueles 2 meses e meio que o Tite teve aqui? Ele deve ter sentado com a isso não funcionou, então a gente vai ter que melhorar. Isso parecia um erro na cabeça do Tite no começo, né? Mas eu vou chegar lá no meio da temporada... Os times dele, os times você pode pegar todos os times, inclusive seleção brasileira. Quando levava um contra-ataque, ele ficava louco da vida. Sim. Isso não faz parte. Não, mas eu falo dele chegar mais cedo. Ele assumiu para dirigir o Flamengo no meio da temporada. Ele assumiu para facilitar a vida dele nesse ano mesmo. Mas isso aí, em princípio, parecia uma coisa ruim. Ele não queria isso, não era bom. Mas acho que pode ter sido o pulo do gato para o trabalho dele. Sem dúvida. E ainda tinha um desafio em curso, que era classificar o time para a Libertadores. E já ter a bagagem que ele tem do ano passado. O conhecimento do elenco, claro. E ele entrou pressionado, né? A verdade foi essa. Porque quando chega o treinador de seleção brasileira para dirigir o Flamengo precisando se classificar para a Libertadores, ele estava pressionado. E a gente via a tensão que estava existindo até chegar no momento que conseguiu a vaga e a coisa deu uma relaxada. Aqui, né? Porque se o Botafogo ganha do Inter na última rodada, o Flamengo estaria fora direto da fase de grupos da Libertadores, para vocês verem como não era uma tarefa tão simples, dado o que vinha sendo o Flamengo no Brasileiro. Ele ganhou uma pilha de título também. Num dado momento, você achava que o Flamengo pudesse ser o clube que iria ameaçar, o time que iria ameaçar o Botafogo. Sim.
Sim. Eu estava aqui refletindo, muita gente tem debatido sobre qual é o time ideal do Flamengo, e o jogo de ontem foi mais um capítulo para acender esse debate. Fiquei refletindo sobre isso, gravei meu editorial para o GE, inclusive a respeito desse assunto. Não existe uma receita que sirva para todos os times e elencos do mundo. Cada elenco, cada time tem a sua realidade. Eu acho que a maior parte dos times do futebol mundial, dos grandes times, tem um time titular. O City, por exemplo, é um caso à parte. Considero que o City tem ali uns 7 jogadores que são titulares. Se você pegar, por exemplo, a final da Liga dos Campeões do ano passado, o Walker não jogou na lateral direita. E ele é considerado um titular. O Guardiola fez uma mudança. O Julián Álvares, às vezes, não joga, né? Nem sempre é titular. Muitas vezes ele é banco da equipe. O Grealish, o Foden, a mesma coisa. Mas tem jogadores que você, tipo o De Bruyne, o Haaland, o Bernardo, o Rodri, eles são titulares, eles vão jogar. O Gvardiol já jogou na lateral esquerda, já jogou o Ake, o Ederson é outro titular, claro, do City. Então até o City, porque tem um elenco com muitas sombras, ele não tem 11 ideais, ele tem uma base e o Guardiola vai fazendo ajustes nessa base. Eu opino que a situação do Flamengo é similar, porque nenhum outro time aqui no futebol sul-americano tem as condições que o Flamengo tem em quantidade de jogador por posição. Então, por exemplo, na lateral direita, acho que não tem nenhuma sumidade, né? Nenhuma sumidade ali, acho que pelo menos ainda não chegou. Eu acho a posição mais em aberto no Flamengo hoje. E acho até que o Wesley está em vantagem. Acho que na esquerda também. Tá. A esquerda também é... Hoje, na zaga, se o Léo Ortiz vier, a situação pode mudar. Na zaga, eu só vejo o Davi Luiz como sombra, e é uma baita sombra para Léo Pereira e Fabrício Bruno. Na esquerda, considero que o Vinha e o Ayrton Lucas são jogadores de altíssimo nível, cara. Quem jogar ali tá de bom tamanho. É que eles oferecem coisas tão diferentes que eles são opções por razões absolutamente diferentes. E o Tite pode, inclusive, com esse elenco, adaptar o Flamengo de acordo com o adversário. Pode até fazer um esquema que um dia contemple, em determinada situação, jogar em Vinha e Ayrton Lucas no time. Na posição que hoje o Pulgar está soberano, hoje ele é soberano, está jogando muito bem. Nem sempre foi assim. O Alan mostrou um futebol no Galo que motivou o Flamengo a pagar mais de 40 milhões de reais pelo Alan. Se ele voltar a jogar aquela bola, ele pode colocar uma interrogação no Tite nessa posição. O Thiago Maia ainda está nessa fila? Então, o Thiago Maia, como ele não foi para a pré-temporada nos Estados Unidos e aparentemente está fora dos planos, né? Não foi nem relacionado ontem, ele jogou sábado só com a garotada, a gente não coloca ele, mas poderia ser uma sombra ao Gerson. Não considero o Vitor Hugo uma sombra ao Gerson, mas, por exemplo, o De La Cruz é um jogador que pode fazer a função do Gerson. O Alan de esquerda. A do Gerson é do próprio Alan, exatamente. Se o De La Cruz sair da função que hoje ele ocupa, o Luiz Araújo é um atleta que ganha força. Ou até o Bruno Henrique, que já jogou com o Tite ali de ponta direita. Até o Gerson ali. Você vê que o Arrascaeta a gente não colocou sombra, porque ele é um jogador único nesse elenco do Flamengo. Aliás, em qualquer elenco do futebol brasileiro. O De La Cruz é a carta para ele. Concordo. O De La Cruz poderia, na ausência do Arrascaeta, ser o jogador que melhor faz a função do uruguaio. Cebolinha ou Bruno Henrique, existe uma escalação que seja certa? Eu acho que não, cara. São dois jogadores de nível próximo. Hoje o Cebolinha está na frente, o Bruno Henrique já esteve na frente. E eu acho que o ideal é promover a competição mesmo entre os dois. Eu e o Tite, ou o Tite e eu, melhor dizendo, consideramos o Pedro superior ao Gabigol, isso está claro. Mas, cara, uma sombra como a do Gabigol, se o Pedro não estiver voando, ele perde a posição no time. Né? Então eu acho que o ideal talvez seja o Flamengo não ter os 11 ideais. Não, o problema maior eu acho que é cultural nossa, né? O torcedor ele gosta de saber do goleiro ao ponto esquerdo, né? Essa história do City, isso vale muito na Europa. Porque no dia que o cara me tirou e falou assim, na Copa Itália, eu tinha acabado de chegar e falou, tu vai ficar aqui, vai entrar. Eu falei, como assim, mister? Eu vim para jogar. Ele falou, não, tu vai ficar aqui hoje. Eu falei, como isso? Eu não estava acostumado com esse negócio, né? E eu acho que isso na Europa é a coisa mais normal que existe, entendeu? O City é lógico pela quantidade de jogadores. Mas naquele campinho que a gente viu ali, você tem pelo menos 6 jogadores que o Tite vai manter a sua base. Bota o campinho. Você vai ter, não falo nem do goleiro, você tem Fabrício Bruno e Léo Pereira. Se chegar o Léo Ortiz, aí ele pode mudar, né? É por isso que eu falei anteriormente da questão de você administrar
esse elenco, entendeu? Quer dizer, Gerson e Pulgar e Arrascaeta. Essa trinca juntamente com o De La Cruz. Esse quarteto aqui, eu acho que não vai ser desfeito. Esses caras vão ter que jogar de alguma forma, entendeu? O Pedro é outro que está numa vantagem com o Gabriel. O Cebolinha eu já não sei se realmente ele vai optar por Cebolinha como titular. Com o Bruno Henrique recuperando sua forma, depois de tudo aquilo ali. Pelo menos 6, 7 jogadores vão ter. Administrar a cabeça do jogador dessa forma, porque o cara gosta de dizer que é titular. Não adianta, isso é a cultura. Mas como ex-atleta, como você vê o Tite promover a disputa mesmo? Ó? Não, eu quero que vocês se matem aqui para ver quem está melhor. Não, ele não vai precisar nem falar isso, porque o cara, por si só, ele vai saber, né? O Cebolinha sabe que ele não pode piscar em campo, não pode dar um mole, porque imagina o nível de treino do Flamengo. De treino, coletivo do dia a dia ali. Essa galera toda aí... Imagina o nível. Dessa galera toda, Pedro, só o Arrascaeta pode dormir tranquilo. Por isso que a gente colocou o Arrascaeta, o único que não tem sombra. Que pode cair o mundo que o 14 vai estar dentro. Porque o Tite tem usado o Matheus Gonçalves, com todo respeito ao garoto. Não é uma sombra para o Arrascaeta. Mas é uma ótima opção que ele vai ter. Hein? Claro. É uma ótima opção, que o garoto, depois do ano... Mas não vou chamar ele de sombra para o Arrascaeta. Ele vai ser bastante útil mesmo dentro da temporada. O Flamengo conseguiu construir o que é o mundo ideal do futebol. O Flamengo tem um elenco... isso garante que o Flamengo vai ser campeão de tudo ao longo da temporada? É claro que não. Mas deixa o Flamengo muito mais próximo do que se tivesse um time ruim, o elenco que não fosse recheado assim. O seguinte, o planejamento que foi feito, ele dá a possibilidade de abrir para você brigar por todos os títulos, de verdade. O ano passado não aconteceu isso, porque você tinha 2 competições, né? Logo no início, e quando foram férias de 40 dias, quer dizer, para você entrar no esquema, para entrar em competição logo, não existe. Agora não. A gente vê que a equipe está fisicamente preparada para começar. O futebol de 5 substituições mudou a lógica, né? Favoreceu quem tem elenco. Não, mais do que isso, você precisa ter esses jogadores, porque você tem que ter 90 minutos de intensidade alta. 90 não, 100. Hoje o futebol tem 100 minutos, 5 substituições e uma necessidade constante de intensidade. Então você vai usar esses caras. A gente pega, por exemplo, o Dorival, no ano do título da Copa do Brasil, há 2 temporadas atrás. Se discutiu muito o fato dele abriu mão do Campeonato Brasileiro. Vale a gente lembrar que o Flamengo foi jogar contra o Palmeiras no Allianz com o time reserva, abriu mão do Campeonato Brasileiro. O Flamengo naquela época já tinha um grande elenco, mas não era o que é hoje. Se de repente o Flamengo tivesse as possibilidades que tem hoje, era um jogo em que a gente não daria pra gente falar que o Flamengo abriu mão do Campeonato Brasileiro. Time titular, porque como time titular, eu acho que o de 19 vai ser difícil de ser batido. O time titular, que tá todo mundo voando ali, Rafinha voando, Felipe Luiz voando, Rodrigo Caio voando, Pablo Mari voando. O time de 19 titular era realmente uma máquina muito azeitada. Mas em termos de elenco, essa me parece a melhor versão do Flamengo. Mas aí acho que a gente vai ter que aguardar a temporada, porque eu acho que em termos de potencial e de qualidade técnica, esse time tem condição de bater até o de 2019. Ainda não dá pra saber, né? A gente vai ter que aguardar. De elenco eu já afirmo que o Flamengo larga com seu melhor grupo de 19 pra cá, tranquilo. A final do Mundial contra o Liverpool. Mas tá muito longe da química do time de 19. Foi o que eu falei. Você falou. Mas eu queria até ressaltar uma outra coisa. Eu ainda não vi essa química em campo. Mas... Nem eu, claro que não. Muito... Não. E em 19 também só foi surgir no meio do ano. O Flamengo até agora, nesse ciclo Tite, está construindo alguma coisa que a gente acha que vai ser muito legal. Mas a gente ainda tem vários indícios de que tem problema demais. A frente de área, passagem de lateral, momento técnico dos caras de lado de campo, até quando o Cebolinha aguenta, até quando o Luiz Araújo segura uma onda de entrar e dar sustentação. Pedro ou Gabigol, depende de que tipo de encaixe. O time do Flamengo tem muita interrogação. Não, eu acho que esse time pode até ganhar tudo, mas jogar o futebol que se jogou em 19... acho que dificilmente vai acontecer. Não dá pra o que aconteceu em 2019, eu continuo, foi um ano mágico, que as coisas se encaixaram individualmente, coletivamente, demorou um pouquinho com a chegada do Jorge Jesus. Esse elenco pode ganhar tudo, mas jogar aquele futebol que encantou em 2019, eu acho bastante difícil. E outra coisa também, hoje há mais adversários fortes do que havia em 19. Você tem um Galo fortíssimo, o Palmeiras do Abel e o Fluminense do Diniz. São times que... Você não bota o São Paulo nessa... Acho o São Paulo ainda um pouco abaixo, mas... Eu botaria o São Paulo nessa... derrotou o Flamengo ano passado na final do Campeonato Brasileiro. Eu, Palmeiras. A questão de elenco, a gente vai lembrar a final do Mundial.
quando o Flamengo fez uma partida competitiva contra o Liverpool, na prorrogação entrou o Lincoln. O Lincoln estava em campo contra o Van Dijk lá. Imagina hoje a situação. Essa temporada é muito boa. Cara, você tem o Bahia que vem com um time bom, o Atlético Paranaense que está se montando, Grêmio Internacional. Pô, que isso. Assim, você tem muito mais adversários do que o Flamengo. Fortaleza que não para de entregar. Sensacional. Tanto que o time que mais se aproximou no brasileiro do Flamengo 19 foi o Santos do Sampaoli. O Grêmio eu tô com uma pulga atrás da orelha. O Grêmio? Já a gente fala do Grêmio. Bom, vou mostrar como ele utilizou esse elenco e promoveu as disputas no jogo de ontem em Belém do Pará. A escalação inicial tinha Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio-campo, Gerson e o Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. Foi a escalação dele inicial. Aí ele promoveu as seguintes alterações no intervalo. Saiu o Pulgar, entrou o Alan. Saiu o Gerson, entrou o Luiz Araújo. Aos 24 do segundo tempo, saiu De La Cruz, entrou o Rian Lucas. Depois saiu o Ayrton Lucas, entrou o Varela. E no finzinho do jogo, 45 do segundo tempo, ele segurou o Arrascaeta até 45 do segundo tempo, hein? Me chamou a atenção isso. Saiu o Arrasca, entrou o Matheus Gonçalves. Isso quer dizer que o Arrasca deve estar bem fisicamente, né? O Bruno e o Gabriel jogaram os 90 minutos. Eu acho que teve, em relação ao Arrascaeta também... E o segundo tempo ficou assim o time, né? Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel, Luiz Araújo. Você vê que ele mexe no time e olha como fica forte. Já tem uma outra formatação em equipe. Mas eu acho que ele fez com a Arrascaeta ontem a percepção do cara experiente. Ele esperou até o final para quê? Para dar passarela, como chamam os italianos, para o jogador que tem hoje mais moral com a torcida. Então ele esperou. Do jeito que ele saiu ovacionado ontem, eu acho que é até um prêmio para o próprio Arrascaeta. E eu acho que o lado físico dele, eu acho que foi uma demonstração que realmente ele vai poder render muito mais. Me surpreendeu até pelo clássico, tem Vasco, e o Arrascaeta é titular, eu falei, cara, então o Arrascaeta tá realmente recuperado. Jogou 90 minutos na quarta-feira e vai jogar domingo, Quinta, sexta, sábado, domingo, à noite. Num campo que parecia pesado, inclusive. Não parecia um campo, né? Mas como a gente gostaria que tivesse. Tem praticamente 4 dias, né? Quinta, sexta, sábado, porque o do jogo é 7 horas da noite no domingo, quer dizer. Sim. Cara, e o Gabigol voltou a marcar um gol com bola rolando, sem ser de pênalti, né? O que não acontecia desde 20 de agosto. Olha quanto tempo que o Gabigol não marcava. Aliás, o último gol dele havia sido contra o Curitiba no dia 20 de agosto. E o último gol com bola rolando tinha sido em julho contra o Grêmio. Então foram 14 jogos sem marcar, 480 minutos em campo. E desde julho, sem fazer um gol com bola rolando. Ele acostumou mal, né? Esse parece o gol de ontem à noite. Não, esse daí é... Esse aí é o gol de ontem. É que na verdade parece com muitos gols do Gabriel, né? É tudo característica esse facão dele por dentro, esse corte dele. O nosso clássico do Arrascaeta, o entendimento dele, mas é o gol de ontem. Que se parece com muitos outros que o Flamengo já marcou. O nosso colega Rodrigo Coutinho trouxe até uma informação muito interessante no Redação hoje, que há 2 anos, Gabigol e Bruno Henrique não marcavam um gol na mesma partida. A última vez foi na final da Supercopa contra o Galo. Cara, que legal. Que é, assim, mostra também o sinal dos tempos, né? Dessa mudança do Flamengo e, enfim, do elenco cada vez mais forte também. É disputa por posição. Depois disso, o Bruno Henrique machucou, o Gabriel perdeu a titularidade, enfim, mas também foi um dado que, assim, quando ele falou, me chamou muita atenção. E o Flamengo tem públicos incríveis nesse começo de temporada. Ontem ele levou quase 50 mil ao estádio. Eu vou mostrar os públicos do Flamengo no começo da temporada. Em Manaus, contra o Audax, ele levou 44.068 presentes. Capacidade do estádio era 44.300, ou seja, 100% da capacidade. Aí, jogando em São Petersburgo contra o Philadelphia, levou 6 mil presentes. A capacidade do estádio era 7.227. Depois, contra o Nova Iguaçu, contra um time de garotos, isso é que em João Pessoa. Mais atenção, eu estava lá, inclusive. 16.428. O que chamou mais atenção foi exatamente isso, foi o fato de jogar que não era nem o titular do Sub-20, tinha um monte de garotos reservas e conseguiu colocar 16 mil pessoas lá em João Pessoa. Sim. Aí contra o Orlando City, em Orlando, quase a capacidade máxima também, colocou 22.678 pessoas, com capacidade para 25 mil. No 0-0 com a Portuguesa, em Natal, só garotos também em campo. Tinha o Thiago Maia também em campo, né? Mas é no time de garotos.
25.418 presentes, na capacidade total 31.375. E ontem, 47.644 presentes no Mangueirão. Quase lotado o Mangueirão. Impressionante os públicos do Flamengo nesse começo de temporada. Não é que surpreenda, né? Mas a gente não pode deixar de registrar algo por ser beabá. Né? Não podemos deixar de registrar. Porque então uma coisa, faz muito tempo que o Flamengo não sai do eixo, né, dos grandes centros. Quer dizer, ontem eu acho que eram 11 anos que não jogava em Belém. Em João Pessoa tinha outros tantos anos. E com isso, quer dizer, a torcida ela fica meio carente, né? E quando tem... O que chama a atenção é esse público alto com a garotada. Né? Porque as atrações eram poucas, mas mesmo assim o torcedor ele foi. O Flamengo vai jogar pela primeira vez no Rio de Janeiro na temporada no clássico contra o Vasco. Fora isso, só jogou fora do Rio de Janeiro. Vai ser o primeiro jogo do Maracanã. Quem é o mandante? É Vasco, Flamengo ou Flamengo? Vasco é o mandante, né? A gente debateu ontem, eu gostei muito do que o Lino falou. Fiquei pensando sobre isso, né? Porque o Hélio dos Anjos, que trabalha no futebol paraense, deu uma declaração, enfim... Infeliz, né? Na nossa visão, infeliz. E ele não podia falar isso porque ele foi cria da casa, né? Ele falou, já joguei no Flamengo. Ele foi cria da casa, ele foi cria da casa, né? Ele foi da época nossa. E ele opinou que faz mal pro futebol local, que o futebol local não deve ficar recebendo time de fora, tem que fortalecer. O Lino, eu acho que foi muito feliz ontem aqui. Por que o Flamengo lá não pode fortalecer também a cultura de estádio do futebol local? Depois de ver o Mangueirão lotado, por que isso não pode motivar que próprios torcedores do Paysandu e do Remo se animem a frequentar mais o estádio, a ir mais? Aliás, os recordes de público lá são dos clubes locais, né? Eles não são competidores do futebol local. Não vejo como competidores. Vejo como uma atração a mais para você agitar o futebol local, inclusive, quando o Flamengo passa por lá. O Flamengo ou qualquer time. Então, foi mó barato. Leva muito torcedor modinha mesmo. Esse tipo de jogo, esse tipo de atração, né? Acaba levando um torcedor que não vai normalmente para o estádio. Isso é ruim? Isso é bom, cara. Você está criando cultura de estádio para outras pessoas que daqui a pouco vão curtir aquilo ali e vão acabar também incorporando a rotina delas o aprendizado de ir ao estádio. Daqui a pouco vê o time local, se encanta, vai envolvendo, você vai criando mais plateia. Aliás, o futebol brasileiro se preocupa muito pouco, a gente é meio soberbo, né? Acha que o futebol nasce na casa da gente, que a gente precisa, que todo mundo vai ter time. O Ibope já mostrou isso, as pesquisas já mostraram isso há muito tempo, que a maior torcida hoje do Brasil é a torcida dos que não tem time. E o futebol precisa se esforçar para recuperar a plateia, para formar a plateia. É muito comum a gente ver hoje pessoas que não estão nem aí para futebol. E elas não se envolvem porque o futebol não faz força nenhuma para envolvê-las, né? Para atrair essas pessoas. O Flamengo é um exemplo legal. E vai além disso da questão do público. Entra também naquilo que eu falei sobre essa questão de troca entre clubes do futebol brasileiro. Era uma oportunidade muito legal de Remo, Paysandu, ter o Flamengo ali, de sentar, ver um treino, conversar com o time, da comissão técnica, conversar, procurar saber. Você tem um clube que é um dos tops em termos de estrutura do futebol brasileiro, de repente olhar a instalação, ver o que você pode melhorar. Enfim, uma série de opções. E, assim, concordo, acho que a fala do Hélio dos Anjos acho que não cabe mais. Hoje, em 2024, no futebol brasileiro, quando a gente fala de evolução, de procurar melhorar, acho que é mesquinho. Assim. Eu quero ver Remo e Paysandu fortes. Claro, eu consigo enxergar onde que o Flamengo joga lá possa enfraquecer o futebol local. Pelo contrário.